Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Atlético versus Corinthians, né? O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil aconteceu. O Atlético já sabe o adversário, vai pegar a equipe do Corinthians. E eu trouxe o campinho para a gente pontuar algumas questões, tanto do adversário quanto algumas questões por parte do Atlético. Quero começar falando do Atlético, depois a gente fala um pouquinho do Corinthians. Nesse primeiro momento, eu vou ser sincero com vocês que eu não vejo o Odair, depois do jogo contra o Criciúma, mantendo a zaga com dois laterais, até porque o Benavides vai precisar ser lateral ala, né? Já que provavelmente a gente perde o Cauã por um bom tempo. Então eu posiciono uma zaga com Léo, Abrão e Beleze. É quem tem. Não tem muito mistério, é quem tem. Talvez uma disputa ali saia o Abrão, entra o Tobias Figueiredo, mas volto a dizer, é quem tem uma zaga feita por zagueiros. É difícil, não sei se protege muito mais o Atlético, mas eu acho que contra um Corinthians que tem Yuri, Garro e Memphis, que são jogadores que funcionam muito bem atacando espaço, a gente não pode oferecer profundidade. A gente tem que jogar melhor posicionado para impedir, por exemplo, que Garro consiga esticar a bola para Memphis, para Yuri correr atrás da zaga do Atlético, porque eu acho que é a maneira que o Corinthians acaba se sentindo mais confortável. Esquivel e Benavides como alas, e de certa maneira eu acho até interessante, porque se você for parar para ver, o Corinthians tem um jogador só pelo corredor externo, então você vai ter um confronto direto aqui, Esquivel, Mateuzinho, Benavides, Bidu, e eu vou ser bem sincero com vocês, se o Atlético tem algo melhor que o Corinthians hoje, são os laterais. Eu acho que o Atlético ele tem uma capacidade de encontrar soluções com Benavides e Esquivel que em cima de Mateuzinho e Bidu, que não são laterais que marcam tão bem, a gente pode encontrar alguma solução interessante. Então, o esquema de três zagueiros também permitiria uma presença ofensiva maior para gerar um duelo aqui, Esquivel e Mateuzinho. Talvez seja o principal caminho para a gente tentar levar perigo contra o time do Corinthians. Lembrando que ano passado, aquela goleada, o Esquivel dá uma assistência e vai bem no jogo. Benavides, agora a gente vai ver ele com mais presença ofensiva, né? Um Benavides que até agora a gente viu muito pouco no sentido de ser um jogador de apoio, apesar da assistência contra o São Paulo, ele atacando profundidade, então também acho que pode incomodar o Bidu, que não é um grande defensor. A gente tem no meio campo uma questão que eu acho que a gente vai precisar refletir. Porque, querendo ou não, o Corinthians tem quatro jogadores por dentro, né? Ranielli, Carrídio, Martinez e o Rodrigo Garro. Na teoria, o Atlético tem três. Por aqui. Patrick, Zapelli e Dudu. Não sei nem se o Dudu vai continuar no time titular. Acho que não tá performando o que a gente imaginava, pelo menos nesse primeiro momento. Dois jogos muito difíceis, né? Contra São Paulo e a vergonha que aconteceu ontem. Vamos ver como sai contra o Cuiabá. E você tem o Mendonça, que com o Esquivel jogando de ala, o Mendonça fica meio perdidão. Eu não acharia ruim a gente tentar ter um quarteto aqui. Com o Patrick, mais o volante, Zapelli e Dudu. Sai o Mendonça naturalmente. Eu não aguento mais o Filipinho. Então eu vou botar o Riquelme. Então, assim, vai que chega algum reforço aí, pode entrar. Mas eu acho que a gente, nesse confronto contra o Corinthians, talvez uma das principais armadilhas táticas que a gente pode ter é ter uma desvantagem numérica contra o Corinthians no meio, porque é um meio-campo que pelo menos eu vejo funcionando um pouquinho melhor nos últimos jogos. Assim, a gente tem que entender que em muitos momentos o Memphis também virou meia, né? O Memphis em muitos momentos baixa para construir um jogador com um número alto de assistências não é à toa. Então o Atlético tem que tomar cuidado nesse sentido. O Atlético também tem que ter quatro jogadores aqui no meio, não perder a competitividade, né? Porque se você pegar o trio ali, Ranielli, Martinez e Carrillo, é um trio que compete muito, é um trio que disputa muito. Então, você já tem o Dudu e o Riquelme ali como jogadores da base que naturalmente vão ter dificuldade contra esses jogadores mais prontos, contra esses jogadores mais maduros. Então, também é um perigo que eu enxergo nesse cenário. Acho que a gente precisa falar sobre a situação do Zapelli contra o Garro. Talvez o duelo mais legal do confronto seja o duelo dos camisas 10, dois camisas 10 de alto nível, dois ótimos construtores, dois jogadores que sabem encontrar soluções e podem desequilibrar através do passe. Então, assim, o Corinthians, acho que naturalmente, se tem um jogador que vai gerar preocupação pro Corinthians, se tem um jogador que vai incomodar o Corinthians,
Esse jogador, naturalmente, é o Bruno Zapelli. Esse jogador que pode levar problemas sérios encontrando uma bola em profundidade para o Viveiros, tentando uma jogada associativa ali com o Dudu. Talvez até para, assim, talvez aqui no lugar do Dudu, quem sabe botar um Luiz Fernando, não? Acho que melhor do que o Mendonça, o Luiz Fernando ele consegue flutuar entre o jogador de ataque e o jogador de meio campo. Talvez acho que possa ser um cenário interessante. Você teria, por exemplo, 2 pontos de contra-ataque, 2 pontos de transição quando o Atlético recupera essa bola para Viveiros e Mendonça fazer 1 contra 1 com Gustavo Henrique e Viveiros e Mendonça, não, Viveiros e Luiz Fernando, 1 contra 1 com Gustavo Henrique e André Ramalho. O Ranieri muitas vezes baixa para ser um terceiro zagueiro, mas você teria algo mais próximo da igualdade numérica para você ter alguma presença ofensiva. Sem bola, acho que o Luiz Fernando é um cara mais voluntarioso que o Mendonça para fazer esse papel aqui. Então pode ser uma alternativa, até porque talvez seja um jogo grande demais pro que o Dudu entregou. Ah, Thiago, mas o Dudu foi bem contra o São Paulo. Foi, mas eu acho que os jogos seguintes também exigiram um pouquinho de calma, sabe? Ah, mas você vai tirar o Dudu, vai deixar o Riquelme? Volto a dizer, vai ser o Filipinho, mas eu tô com bode do Filipinho. Então, assim, é um confronto chato, cara. É um confronto que o Corinthians tem muitas vantagens. Vamos torcer pro. Acho que o Corinthians tá eliminado da Sul-Americana, né? O Corinthians acho que tá eliminado da Sul-Americana, senão eu ia até falar pro Corinthians tá com outro foco. Mas é difícil, cara, porque vai além do tático que a gente tá trazendo aqui, né? Dessa questão. É muito mental, né? E, pô, o primeiro jogo sendo na Arena, acho que prejudica a gente horrores, porque vai decidir lá em Itaquera. Pô, a torcida do Corinthians em peso, vai tentar ganhar classificação no grito, na marra, sabe? É uma torcida muito presente, é uma torcida muito participativa no jogo, e mentalmente a gente sabe que o Atlético ele derrete quando pega um cenário ali de pressão. Então, assim, vamos ver. É rezar para o Atlético surpreender a gente novamente. Contra o São Paulo, querendo ou não, foi uma surpresa. Contra o São Paulo, querendo ou não, acho que foi um cenário que a gente não esperava, um cenário de classificação. Mas graças a Deus as coisas deram tudo certo. Agora, contra o Corinthians, é até irresponsável, né? Tentar pensar em classificação com a Série B vergonhosa que a gente está fazendo. Mas contra o Corinthians, a gente vai precisar surpreender novamente contra esses caras que, volto a dizer, são bem mais fortes que a gente. Mas vambora, tentar classificação, um jogo muito difícil. Contra qualquer adversário seria difícil. Quem sabe aí, né? A Série B ela não passa a ser um ponto fora da curva numa temporada tão tenebrosa que o Atlético vem fazendo, uma temporada tão abaixo da média que o Atlético vem fazendo. Enfim, beleza? Tamo junto, é nóis. Calma aí.